Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao portal do Tarô e Conhecimento. Para quem não me conhece, eu sou a Lilian Zaira, taróloga e ocultista e espiritualista. Quero pedir a vocês que curtam o vídeo, que se inscrevam no canal e que também ativem as notificações. Então, eu estou aproveitando a deixa do fato do mês de outubro que está chegando ser o mês da comemoração do Halloween, que é um evento que não é tão conhecido e tão celebrado assim aqui no Brasil, mas que algumas pessoas gostam. E o tema que eu vou falar no canal é do interesse de muita gente. Casas mal assombradas, lugares mal assombrados. Isso desperta a curiosidade de muita gente, e o que eu vou falar com vocês é o ponto de vista assim espiritual, é um ponto de vista da espiritualidade sobre o que acontece nesses lugares. O que são esses espíritos que ficam assombrando esses lugares. Então a gente vai poder desvendar um pouquinho desse universo aqui nesse vídeo, tá? Existem caçadores de fantasmas, né? Pessoas que têm canais no YouTube. Essas pessoas parece que elas usam aparelhos que eu não sei como funcionam, mas eu acho interessante isso. E essas pessoas, elas entram em lugares assim totalmente inóspitos, lugares abandonados, para tentar detectar vozes e presenças, escutar barulhos, né? Eu acho que isso atiça bastante a curiosidade das pessoas, mas por um lado me preocupa um pouco por conta desses lugares realmente existirem presenças espirituais. E eu vou contar para vocês por que esses espíritos ficam nesses lugares e que tipo de espírito é que habita, que frequenta, que mora, né, nesses lugares, tá? Então, assim, me preocupa um pouco porque essas pessoas querem contato com esses espíritos nesses lugares, e o que eu gostaria é que essas pessoas pelo menos se protegessem, procurassem ter uma proteção energética para que não tenha muitos problemas com esses espíritos, né? Digamos assim, tá bom, gente? Vamos falar do mundo espiritual. Para a gente alcançar esse assunto, casa mal assombrada, lugar mal assombrado, vamos falar assim do mundo espiritual. Aqueles espíritos que eles ficam vagando por aqui depois, né, que a pessoa morre, que perde o corpo físico. Então tem espíritos que ficam vagando por aqui. Desses espíritos que ficam vagando por aqui, alguns deles eles podem ficar na sua própria casa, no seu próprio ambiente familiar, aquele ambiente que a pessoa morou, aquele ambiente que a pessoa trabalhou antes de desencarnar, e a pessoa fica presa nesses lugares. Em alguns casos, os espíritos eles não se dão conta prontamente de que eles morreram, que eles passaram para o lado de lá. Então ficam perambulando por aí. É que é claro que eles começam a desconfiar que tem alguma coisa diferente. O espírito que tem uma faixa mais elevada, ele vai enxergar todos os que estão na mesma faixa dele e também aqueles espíritos que estão em uma faixa abaixo dele, uma faixa mais densa. Então aí, por exemplo, o João morre e o João encontra alguns outros espíritos. O João, por exemplo, encontra um espírito que tenta fazer um resgate, né, que tenta levar ele para um posto de socorro no mundo espiritual. E o João, preocupado com a sua vida, sem perceber, sem querer aceitar que morreu, ou sem se dar conta disso, não aceita ir para o posto de socorro que a espiritualidade está oferecendo a ele nesse momento. Então o que o João faz? O João, ele vê outro ser
Então ele acha que ele tá vivo, né? Porque se alguém foi falar com ele para levar ele para algum lugar e ele não quis, ele tá vivo. Mas aí ele volta para casa dele, vê algumas pessoas da família dele e essas pessoas não enxergam mais o João. Algumas pessoas enxergam porque são espíritos e outras não. Ou mesmo, né, quem sabe, um médium possa enxergar o João. Dependendo do que fazia o João, se o João era uma pessoa boa ou se o João era uma pessoa ruim, vai existir grupos de espíritos que eles vão fazer o quê? Eles podem ir atrás do João, capturar o João para que o João vire uma espécie de servo desses espíritos, porque esses outros espíritos já estão há mais tempo no mundo espiritual e vivendo na crosta terrestre. O que eu quero dizer com crosta terrestre? Quer dizer, vivendo entre nós, perambulando pelas ruas, pelas casas, pelos bares, pelos lugares, né? Pelos motéis, por onde existe assim convívio humano, esses espíritos eles ficam perambulando, tá? E eles podem habitar junto com seres encarnados, mas muitos deles também podem habitar estas casas que são vazias, que as pessoas consideram como casas mal assombradas, tá? Eles podem habitar também lugares na natureza, cavernas, ou mesmo alguns podem ficar perambulando, andando pelo cemitério, vadiando assim pelo cemitério, tá? Então, o cemitério é um lugar onde existem guardiões trabalhando, mas onde também tem os espíritos ociosos que ficam perambulando por lá. O que prende esses espíritos muitas vezes nessas casas? Se for, às vezes é um espírito que era uma pessoa muito materialista, junto com o materialismo dele, ele foi uma pessoa assim gananciosa, que não cultivou os seus bons sentimentos, sempre foi uma pessoa egoísta em vida. Ele sente uma certa culpa. E essa culpa faz com que ele acabe sintonizando esses outros desencarnados que eu falei, que já conhecem o funcionamento do plano espiritual na crosta. E quando um espírito está vivendo na crosta, ou seja, ao nosso lado, só que na quarta dimensão, esses espíritos, de que forma que eles vão se alimentar? Porque assim, quando o espírito ele desencarna, recém-desencarnado, ele ainda tem no seu perispírito uma certa densidade. E essa densidade que é relatada em diversos livros de psicografia, que o espírito, por exemplo, se ele vai para uma colônia, ele sente ainda durante um período, durante um tempo, fome. Então tem os alimentos lá do mundo espiritual, que são frutas, né? A gente vê relatos de frutas, de sopas, de pães, inclusive. E mas não tem carne, não tem álcool, não tem cigarro, não tem sexo, né? E então o que acontece? Se o espírito continua aqui na crosta, não vai para uma colônia, ele vai continuar, ele vai estar numa vibração muito densa, próxima, muito próxima à vibração dos encarnados. Então ele vai sentir sensação de fome, ele vai continuar sentindo necessidade de evacuar nessas necessidades fisiológicas. Ele vai, se ele tem algum vício, ele não se preocupou em se preparar para eliminar esse vício ou ir eliminando esse vício, né? Uma pessoa que nunca pensou, que não pensava na morte, entre aspas. Então, ele vai tirar essas energias de vícios ou de alimento dos seres encarnados. Eles vão se tornar vampirizadores dos seres encarnados. E aquele grupo de espíritos que já sabe manipular
essas energias que vêm dos encarnados e do plano também, do plano mais denso aqui da Terra, vão pegar esses recém-desencarnados e vão fazer, faça parte do nosso grupo, porque aqui nós estamos te protegendo. Então existe uma lavagem cerebral em cima disso tudo. Tá? A situação de casa mal assombrada. Muitas das vezes, espíritos que viveram naquela casa e que eram materialistas e podem ter cometido algum assassinato, eles continuam vivendo, eles sentem como se eles estivessem presos naquela casa. É como assim, também pode ser uma espécie de autoimposição de uma situação de prisão. Então, se alguém matou uma família, a pessoa da mesma família matou alguém em uma determinada casa, ele pode ficar preso ali. Os outros espíritos podem muito bem ter ido, né, para o mundo espiritual das colônias, mas aquele ali fica ali. Ele fica ali como se fosse um castigo para ele. Por conta das energias que ficam naquele lugar, então um espírito, ele se sente bem quando o espírito é mais denso. Ele se sente bem onde tem energias compatíveis com a densidade dele. Né? Eu sou médium de psicometria. Quem tem sensitividade, quem tem mediunidade, é interessante que você tente exercitar a psicometria. E o que é a psicometria? É você conseguir enxergar na sua mente cenas e situações que aconteceram em determinados lugares. Ou você pegar um objeto que pertenceu a alguém e falar sobre a pessoa que usou esse objeto. Porque o objeto e as paredes de uma casa, as paredes ou de um lugar, eles agregam, fica registrado na parte etérea desses objetos e na parte etérea das casas tudo aquilo que aconteceu, principalmente as situações mais marcantes que aconteceram naqueles lugares, ficam registrados. E um médium tem a capacidade de conseguir enxergar aquelas cenas mais traumáticas do que aconteceu nesses lugares. Em alguns lugares, assim, mesmo que você não seja um sensitivo ostensivo, um médium ostensivo, tem lugares que você entra e você fala, nossa, eu senti uma energia tão carregada, uma energia pesada nesse lugar, me senti mal. E em muitos casos, na maioria dos casos, essas energias elas vão se agregando com o tempo e normalmente é mais de um acontecimento ruim ou trágico que aconteceu naquele lugar. Então, muitas vezes o sensitivo se sente muito mal quando vai, por exemplo, visitar algum lugar muito histórico. Em certas regiões da Europa, eu já vi muitos relatos, né, de pessoas que foram visitar o Coliseu, ou pessoas que foram visitar certas pirâmides maias ou incas e sentiram uma energia pesadíssima. E no passado houveram muitos massacres, muitos assassinatos nesses lugares. Você é médium, se você é sensitivo e você está em um lugar inóspito, esquisito, que parece mal assombrado, coloque as suas mãos na parede, assim, não encoste, você não precisa se encostar. Você fecha os olhos, imagine que você está doando a sua energia para aquela parede e puxe-a de volta, e aí você vai começar a ver cenas do que aconteceu nesse lugar. Você pode se assustar muito, né? Porque se o lugar você sente que é um lugar negativo, então se prepare para o que você for ver, fica da sua conta e risco. Quando essas pessoas vão visitar um lugar que dizem que é uma casa mal assombrada, normalmente essas casas já têm um histórico, né? Elas já são famosas
porque alguém matou a família ali, porque aconteceu algum incêndio, né? Como casos muito famosos que a gente tem aqui no Brasil, do edifício Joelma. Então as pessoas sentem na vibração das paredes desses lugares, elas sentem, muitas vezes elas falam que elas escutam gemidos, gritos apavorados de gente desesperada querendo escapar do fogo. Elas são médiums, só que talvez elas nem saibam que elas são, porque elas estão acessando a psicometria, acessando de modo de psicometria a energia etérica que ficou gravada nesses ambientes. Então passam-se vários anos. Então muitas vezes assim, não é um fantasma que está nesses lugares, gente. Não é um espírito. São as energias que ficam registradas etericamente nesses lugares. Então aí o médium sensitivo, ele vai escutar os gritos que realmente aconteceram na época do incêndio, por exemplo. O médium sensitivo, ele pode escutar gritos de alguém antes da pessoa ser assassinada, de algo que aconteceu no passado e que ficou ali registrado. Então tem essas duas possibilidades, a possibilidade do médium acessar o que aconteceu no lugar, a possibilidade de haver espíritos presos na matéria, porque nós estamos rodeados de espíritos por toda parte. Tudo vai depender do nosso momento. Se a gente está vibrando positivamente, com bons pensamentos, é claro que nós vamos ter do nosso lado, sintonizando com a gente, espíritos amigos, espíritos positivos, que nos querem bem. Mas se a gente já sintoniza uma outra frequência, daí um espírito que possa estar passando por perto, ele vai conseguir farejar a nossa existência, ele vai conseguir nos ver com mais facilidade e pode ser que ele resolva fazer companhia pra gente. Então, assim, eu acho engraçado que como nós podemos sintonizar com muitas coisas, né, do mundo espiritual, com os espíritos amigos, com os espíritos mais positivos, os guias, mas muitas das pessoas extremamente movidas pelas suas curiosidades, elas vão querer cutucar onça com a vara curta sem saber com o que elas estão lidando, né? Elas vão lá, querem escutar fantasmas, espíritos nesses lugares sujos, lugares decadentes, onde realmente existem espíritos que estão lá de alguma forma purgando o seu momento, ou eles estão ociosos, ou que eles estejam vagando de alguma forma, obsediando pessoas, vampirizando e causando transtornos. Muitos desses espíritos que ficam nestes lugares, eles realmente sofrem. Tem alguns que são mais líderes e são mais maldosos. Então, esses mandam naqueles que são sofredores. Eles fazem com que estes espíritos que sentem culpa, que sentem medo deles, inclusive eles até apanham e acabam sentindo dor, porque eles estão condicionados dentro dessa situação e não conseguem sair com tanta facilidade. Uma hora ou outra, eles precisarão ser socorridos e levados, né, nos postos de socorro que existem na espiritualidade, mas enquanto isso não acontece, eles continuarão sendo escravizados por esses outros que são, que têm hierarquicamente, que conseguem impor a vontade deles perante esses outros espíritos mais fragilizados e menos conhecedores do processo de como funciona a quarta dimensão, tá? Então, é por isso que é importante a gente estudar sobre o mundo espiritual antes de desencarnar, para que a gente não fique perdidaço quando a gente morrer, tá? E como esses espíritos tem muitos sensitivos, ou mesmo pessoas assim que não são médiums e nem tão sensitivas, elas acabam percebendo a presença deles nesses lugares, ou mesmo nas suas casas,
enfim, percebem muito facilmente a presença deles. Por quê? Porque eles são muito densos, como eu estava falando, e a densidade deles faz com que seja muito mais fácil de enxergar. Então, se a pessoa é um médium clarividente, ela enxerga esse espírito como se fosse quase que um ser encarnado como nós. Então ela vai enxergar com muita nitidez esses espíritos que ficam aqui na crosta. São muito densos. Se eles fazerem barulho, eles podem usar das energias de um médium e para causar barulhos. Então, assim, é muito mais fácil para esses espíritos se manifestarem. E eles se divertem muito com as pessoas curiosas que vão fazer investigações. Eles se divertem muito, gente, muito, porque eles causam medo, né? Eles podem causar medo, curiosidade, tudo. E o que esses espíritos fazem, eles aproveitam da densidade deles mesmos. Existem relatos, inclusive, gente, de pessoas que são arranhadas por esses espíritos. E isso só é possível, tá? Porque eles são densos, eles são mais pesadinhos, né? Não são que nem os mentores, que nem os espíritos que vivem na colônia. Você pode escutar, você pode sentir uma energia pesada que vem deles. Você pode ver vultos. Esses vultos, normalmente, esses espíritos, eles ainda têm, né? No entorno deles, uma sujeira muito grande. Eles são sujos. Tem encarnados e desencarnados que possuem uma aura mais suja. Então, em alguns casos, eu já cheguei a ver em projeção astral espíritos assim que tinha mas tanta sujeira, parecia fuligem em volta deles. Fuligem, uma coisa cinza, que não dava para ver que forma eles tinham. Eu não conseguia enxergar o rosto deles, porque assim parecia que tinha fuligem em volta do corpo deles. E normalmente esses espíritos, eles não ficam sozinhos, eles vivem em bandos também, né? Então, esses fenômenos, eles existem sim. Esses fenômenos, eles acontecem porque tem muitos espíritos apegados à matéria, inclusive espíritos que vivem em cavernas, e muitos grupos de espíritos, né, desses espíritos da crosta, que influenciam também encarnados que vivem no crime, né, no tráfico de drogas, na política, ou em todo tipo de crime que existe no mundo. Vocês podem ter certeza que existe a parte dos encarnados que está lá agindo, e na simbiose com eles existe um grupo de desencarnados atuando em conjunto. São atuações assim que para os encarnados eles recebem as ordens, eles captam, fazem tudo de forma inconsciente. Inclusive muitos dos encarnados têm uma simbiose muito grande com esses espíritos. Por quê? Porque sabem, são conscientes, alguns são conscientes da atuação desses espíritos e faz oferendas para eles, né? Para ganhar muito dinheiro, por exemplo, ou para conseguir muito dinheiro, mas sempre conseguir através de meios ilícitos. Então, essa situação é real, tá? E acontece realmente, gente, em alguns casos de espíritos que se suicidam também, eles podem ficar presos aos seus ambientes, ou a lugares, ou morando em lugares por conta de que muitos espíritos vêm atrás desses suicidas, tentando fazer eles sentirem uma culpa muito grande. E situações mal assombradas. E tem muito mais situações, de ocorrências que podem acontecer
em casos de lugares mal assombrados. Sabe, gente, porque além da presença espiritual, também existem as energias deletérias, né? Sujeirada que fica em determinados ambientes. Então, é por isso que eu não recomendo que você faça as suas pesquisas em lugares como esse, mal assombrados, sem estar devidamente protegido, porque você pode estar levando para sua casa de volta alguém indesejável, pode ser alguém sofredor, pode ser um espírito sofredor, um encosto, mas também pode ser alguém que vá na intenção de ficar te vampirizando, sugando as suas energias, principalmente se você tiver um vício parecido com aquele que esse espírito tinha em vida e continua tendo. Ou pode ser alguém mais maligno também. Então, gente, tome cuidado com a curiosidade de vocês e procure sempre por proteção espiritual, tá? E o vídeo é esse, e eu aceito mais temas que tem a ver com o mês de Halloween. Vou tentar fazer mais vídeos aí para vocês com essas temáticas. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.